Viva está com o Hora da Verdade. O convidado desta semana é André Ventura, é o líder do Chega, quem agradeço ter aceitado este convite para esta entrevista. André Ventura, há uma nova relação com o PSD ou este apoio recente ao candidato para vice-presidente do Parlamento do Chega foi apenas institucional e foi apenas só isso? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Não, eu acho que... Vamos lá ver. Há questões que têm que ser colocadas ao PSD, não é? Porque é o PSD o autor dessas declarações. Da nossa parte, nós, desde as eleições legislativas e até antes, conforme os senhores sabem, tínhamos vindo a insistir num quadro de normalização e não de aproximação, mas de conjugação institucional, é assim que lhe temos chamado. As eleições italianas, que ocorreram este fim de semana, foram bem a prova de como a conjugação institucional de partidos muito diferentes podem levar a resultados satisfatórios. O PSD percebeu isso tarde e ainda por cima percebeu de uma forma um pouco, diria eu, caricata, em que uma grande parte do grupo decidiu não acatar aquelas indicações que foram dadas. O voto é livre, não é? Bom, mas uma parte tem que não ter votado, porque nem sequer fez os números todos de votos do PSD, tem 79 deputados. O deputado Rui Paulo Sousa teve 67, os do Chega não iriam votar contra o deputado Rui Paulo Sousa. Penso que a Iniciativa Liberal se tinha comprometido a votar favoravelmente, e penso que aconteceu. Portanto, estamos a falar de quase metade da bancada do PSD que votou contra as indicações do seu líder. Portanto, eu diria que o PSD não está a fazer isto porque quer ser nosso amigo. O PSD percebeu, no quadro europeu e no quadro nacional, que estamos a ter mudanças profundas a nível político e a nível sociológico, e não quer entrar no jogo da hostilização porque sabe bem o que eu tenho dito há 2 anos para cá. Pode ficar a perder. Aqui nem é questão de perder-se. Eu acho que Montenegro já percebeu, o que o Rui Rio não tinha percebido, que não haverá governo de direita sem o Chega. E acho que Montenegro percebeu isso, e querendo ser governo, percebe que tem que fazer esse caminho, mesmo, e reconheço isso, porque eu conheço bem o PSD também, mesmo sabendo que isto lhe pode custar internamente alguns apoios, algumas críticas, se calhar ter um opositor nas próximas diretas, em 24, pode custar tudo isso. Mas eu acho que se tivermos o objetivo principal, que é mudar mesmo Portugal, temos que querer ser governo, para querer ser governo. Ou seja, não há milagres. Nós podemos dar aqui a volta que quisermos, mas não há milagres. As sondagens mostram isso, não. Mas tem falado com Luís Montenegro, acha que há condições neste momento para que isso comece a acontecer mais regularmente, para acontecer essa conjugação de que falava há pouco? Conjugação institucional. Eu acho que Luís Montenegro tem razão quando disse, que há uns dias, que a questão de coligações e de aproximações não são questões atuais, portanto são fora da atualidade. Eu acho que ele tem razão nisso. Evidentemente, mas isso não é segredo para ninguém, eu não vou revelar conversas que tenho, porque também não o fiz com o Rui Rio, apesar de Rui Rio ter mentido, e eu o disse na altura. Não vou revelar conversas que existam, porque são de natureza pessoal, mas é evidente para toda a gente que há um novo quadro de relação, isso é evidente. Isto não quer dizer nenhuma aproximação política ou ideológica. Há um novo quadro que dos dois lados quer insistir, e penso que aqui posso falar também para Montenegro, porque ouvi dizer isso, num quadro de normalização. E, portanto, eu acho que é esse quadro de normalização que pauta agora as relações dos dois partidos. Isso vai-se refletir em quê? Olha, nisto da Assembleia da República, o PSD fez o que nós também faríamos com um candidato do PSD, que fizemos com Adão Silva, quando foi candidato, que é, apesar de, na nossa perspectiva, há aqui uma questão de natureza constitucional e regimental, mas independentemente disso, há aqui um quadro que é onde discordamos, e temos discordado muitas vezes, os senhores têm visto no Parlamento, em matéria de prisão perpétua, em matéria de apoio à economia. Achamos que o plano que o Luís Montenegro tinha proposto era fraco, era aquém do que se desejava, e temos sido críticos. Mas isto é a prova que demonstra que podemos ter um quadro institucional de cooperação ou de conjugação, mas ao mesmo tempo ser críticos, porque é assim que temos trabalhado. E eu acho que esta nova liderança de Montenegro, nesse aspecto, mostra, portanto, eu não chamaria a aproximação, porque o Chega não se quer aproximar do PSD, Porquê? nem o PSD se quer aproximar do Chega, porque temos, ouça, a riqueza destes dois partidos, e eu só posso falar pelo Chega, evidentemente, é a sua força identitária. Os eleitores do Chega não votam no Chega para o Chega ir a seguir fazer o que o Bloco e o PCP fizeram com o PS. Votam no Chega porque querem mesmo o que o Chega defende. Então, da conjugação para uma convergência vai ser difícil existir. Vai ser trabalhoso e vai ser... mas repare, para isso os portugueses davam maioria absoluta ao PSD. Se quisessem, não, o PSD é que decide tudo.
é que governa no seu modelo. Então, Mas até lá há um caminho, não é? E se o PSD tiver maioria absoluta, quem somos nós para pedir o que é que mas há um caminho que se pode fazer, ir fazendo até no Parlamento. Convergência, há possibilidade de algum tipo de convergência com o PSD em alguns temas, por exemplo, a revisão constitucional, de que já abriu o processo, de e resto será apresentado na próxima semana. Sim, já lá vamos, se quiser falar um pouco sobre isso, mas, por exemplo, sobre a revisão constitucional, haveria condições Olha, para... Susana, deixa-me dar-lhe este exemplo. O nosso projeto de revisão constitucional, enfim, isto é já um segredo que fica aqui, mas o nosso primeiro projeto de revisão constitucional, o anterior, era um projeto muito marcado com as bandeiras do Chega. A questão de rever os impedimentos dos titulares de cargos políticos, a questão da justiça, podermos ter penas bastante mais elevadas, a questão da isenção dos cargos, a questão do nosso modelo económico, afastar tudo o que era socialismo, nacionalizações, privatizações. Portanto, sabíamos que era um modelo de revisão constitucional muito identitário, muito do Chega. Este processo de revisão constitucional que vai dar entrada na próxima semana são 70 e muitas páginas de projeto de revisão constitucional, em que algumas das principais ideias, as que são atuais, vêm de constitucionalistas próximos do PSD. Por exemplo, pode dar Jorge exemplos? Vasconcelos Gouveia, um deles, outro Jorge Miranda. Sim, eu não estava a falar de nomes, de exemplos de temas. Exemplos. E deixa-me só dizer isto antes de falar dos temas. E do próprio Sá Carneiro, que escreveu um livro, uns anos antes de morrer, naturalmente, sobre a revisão constitucional. Portanto, muitas destas ideias têm um cunho também de preocupação social-democrata. Ora, há aqui caminho, entendemos nós, para uma aproximação. Nós tivemos as jornadas parlamentares dedicadas à revisão constitucional com juristas que nem sequer são do Chega, são insuspeitos de serem do Chega, alguns comentadores de televisão, professores universitários, constitucionalistas, com questões importantes que eu acho que dizem respeito a todos os partidos. Olha, a nomeação do Procurador-Geral da República. Será que o Governo deve ter um papel nisto, quando tem que investigar o próprio Governo? É uma coisa que a PS, Chega e PSD, Iniciativa Liberal estão de acordo. Portanto, porquê é que não podemos trabalhar nisto? É porque o senhor chega a apresentar as incompatibilidades. Temos tido este problema com Centeno, para o Banco de Portugal, com ministros que passam para empresas, como a Mota Engil, etc. Propõe que seja o Presidente da República a nomear? O maior papel do Presidente da República. Dir-me-ão, bom, também pode ser influenciável, mas nós temos que confiar em alguma instituição, não é? Eu diria que o Presidente é menos premiável que o Governo. Primeiro, o Governo é um órgão colegial, não é um órgão singular. O Presidente é eleito por maioria, mesmo do ponto de vista da investigação criminal e do ponto de vista criminal, está balizado por um regime especial do Presidente da República, que o Governo não está, e portanto eu diria que há uma série de organismos que podemos pensar, e a nossa revisão constitucional abre caminho a isso, por exemplo, estas nomeações da Provedora de Justiça, da Procuradora-Geral da República e mesmo nos Tribunais Superiores, onde há um peso do Governo muito excessivo. E depois temos casos, como tivemos, não é, durante a era Sócrates, mas também noutros, olha, que os vossos órgãos de comunicação social pagaram um preço caro também por isso, em que a Justiça muitas vezes não avançava porque havia bloqueios aqui e ali e todos sabíamos quem eram esses bloqueios, eram pessoas lá colocadas pelo Governo. Eu acho que é bom para todos, que isto mude. Portanto, acho que a IPS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, podem ter interesse nestas mudanças. Alguns exemplos, então, dessas propostas de revisão constitucional que o Chega vai apresentar e que, no fundo, diz que se aproximam a posições do PSD. Olha, o modelo da saúde que propomos é um modelo que, basicamente, nos debates parlamentares tem sido próximo de PSD, Chega e Iniciativa Liberal, que é um modelo que não seja exclusivamente público, nem exclusivamente privado, nem exclusivamente público como querem os socialistas ou predominantemente privado como querem os liberais, um modelo misto, mas em que os dois setores tenham concorrência. E economia social, com um peso da economia social muito grande, e a parte social, que é a nossa matriz também, enquanto partido também inspirado na filosofia cristã política. Por outro lado, questões como essa que lhe estava a dizer, as nomeações dos órgãos, a reforma da justiça, e eu acho que há aqui questões que até o PSD pode sugerir, olha, aqui temos outra proposta, e podemos chegar a entendimentos. Dir-me-á, se calhar, por exemplo, na prisão perpétua não vamos chegar, não é? Apesar da maior parte dos países europeus já terem isto, e aí se calhar não vamos chegar a entendimentos, e enfim, veremos o que acontece nas votações. Mas então espera uma reação mais positiva do PSD do que aconteceu na anterior liderança, em que mas não é por os partidos decidiram não participar na revisão constitucional. Foi um boicote, verdadeiramente. Até tivemos uma atitude bastante triste da Iniciativa Liberal, que foi primeiro dizer que ia avançar e depois retirou para não se juntar ao Chega. É uma coisa que nós não faríamos aos outros partidos, nunca. Sim, mas então espera uma reação mais positiva deste PSD de Luís Montenegro, é isso? Mas não é por ser de Luís Montenegro, é porque as propostas também têm um caráter muito mais abrangente. Foi feito um trabalho técnico muito mais aprofundado do que na última vez, para ser honesto e franco. Tivemos aqui o contributo de muitos especialistas, não é? Que nos deram... Olha, vou-lhe dar um exemplo, apesar de eu não dever ainda
mas o recurso de amparo, por exemplo, que é algo que os constitucionalistas têm pedido há muito tempo, que é o Tribunal Constitucional ter um recurso específico para defender direitos, liberdades e garantias, já foi proposto pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo PS, pelo PSD. Quer dizer, o que nós esperamos agora é que haja abertura agora então para finalmente fecharmos isto e trabalharmos isto. Vamos ver se os partidos vão ter a atitude de trabalhar ou de dizer como vem do Chega, vamos deixá-los outra vez a falar sozinho. E depois, eu acho que isto, uma coisa era deixar sozinho o 8º maior partido do país. Outra é o terceiro. Quer dizer, acho que não fica bem a democracia, não temos visto isso. A Frente Nacional ficou em segundo, na verdade, mas em terceiro, nas eleições em França, nas legislativas. Tem vice-presidentes da Assembleia, tem coordenadores de comissões. É a democracia. E mantém no projeto de revisão constitucional a diminuição do número de deputados? Sim, é uma reforma também que... E considera que o PSD podia estar aberto a uma coisa Rui Rio destas? tinha dito que sim, agora vamos ver o que é que Montenegro, ainda não ouvi Montenegro sobre isto, penso que ele também não teve a oportunidade de se pronunciar sobre todos os assuntos, mas sobre a redução de deputados tinha ouvido Rui Rio dizer que sim, concordava, embora em números provavelmente diferentes. Chega que era um mínimo de 100 deputados, o PSD quer aproximar-se mais dos 180, que é o que está na Constituição como limite mínimo. Nestes dois limites pode-se descobrir aqui alguma solução. Sobre isso ainda não falou com o Luís Montenegro? Não falei sobre isto com o Luís Montenegro. Aliás, há um problema aqui que nós também reconhecemos, que quem quiser ser sério tem que reconhecer, que é, nós queremos reduzir o número de deputados, queremos, mas também não queremos que haja distritos que fiquem sem representação. E hoje já temos alguns, como Porto Alegre, a Bragança que tem 3, a Guarda que tem 3, quer dizer que aquilo é muito poucos. Portanto, isto vai obrigar ao mesmo tempo a uma reforma eleitoral. E portanto, nós deixamos isso claro no nosso projeto. Que sim, mas quem não quiser fazer isto de forma absolutamente populista, que é só descer o número de deputados, tem que dizer que ao mesmo tempo que isto tem que avançar uma reforma eleitoral, eventualmente mudando o mapa das regiões, em que se garanta um mínimo... de compensação? E um círculo de compensação nacional, como existe nos Açores, para garantir o que acontece hoje, que é, há milhares, centenas de milhares de votos que são perdidos completamente. Os do Chega, em Porto Alegre, em Bragança, na Guarda, foram completamente perdidos. E o Chega teve, de longe, a terceiro maior resultado. E isso eu acho que não é bom para a representação da democracia. Não é pelo Chega. O ciclo eleitoral começa no próximo ano com as regionais da Madeira. Miguel Albuquerque coligou-se com o CDS para formar o atual governo e também agora já anunciou a coligação para as próximas eleições. Mas Albuquerque nunca enjeitou um entendimento do PSD nacional com o Chega. Na Madeira, o Chega pode ir mais longe do que o que existe hoje nos Açores ou chegar lá perto? Vamos ver, a última sondagem que vi, o Chega estava com cerca de 11% na Madeira, uma senhora do Diário de Notícias da Madeira. Isto significa que o PSD provavelmente perderá a maioria absoluta e que o Chega ocupará um espaço fundamental. O Chega na Madeira é a oposição, é importante dizer isto. O Chega não está nem a apoiar o governo, muito menos. Tem apontado os problemas que 40 e tal anos... Mas há um acordo de incidência parlamentar para o orçamento, por exemplo. Você está a falar dos Açores, estou a dizer na Madeira. Sim. Na Madeira, o Chega É a oposição. É a oposição e vai fazer a oposição nestas eleições. Vai mostrar que os últimos 40 e tal anos na Madeira não correram bem. Que há muita pobreza. Aliás, é a zona do país a maior risco de pobreza. A Madeira. No último estudo que vi. Isto é muito grave. Portanto, isto tem que ser apontado. Uma região não pode viver para o turismo e esquecer os seus habitantes. Querer atrair empresas, e bem, mas esquecer aqueles que lá vivem. E isto tem acontecido na Madeira. Portanto, ponto 1, nós vamos ser a oposição. 2, se o Chega, como dizem as sondagens, se tornar uma força absolutamente relevante e incontornável na Madeira, como esperamos nas próximas eleições regionais, temos trabalhado para isso e vamos trabalhar muito no próximo ano para isso. Eu espero ir à Madeira também várias vezes ao longo do próximo ano. Então aí vamos ver se há ou não condições para um quadro de governo. Mas isto tem que ser analisado primeiro pelo Chega Madeira, segundo pelo Chega Nacional, e não pode voltar, eu tenho dito isto muitas vezes, o deputado José Pacheco ainda ontem deu uma entrevista a criticar várias medidas do governo dos Açores. Não vamos cometer, eu não quero dizer erro no sentido que é um erro ter afastado os socialistas, mas o acordo dos Açores não foi negociado como devia ter sido, e fui eu que não é o Chega Açores que teve essa responsabilidade, fui eu. Portanto, o erro foi meu. Eu já o assumi no terceiro congresso, no quarto congresso do partido, assumi-o outra vez neste plenário. Portanto, não vamos cometer os mesmos erros. Então, o que é que na Madeira podia ser feito diferente? O Chega ou tem garantias de que as coisas mudam mesmo, ou não fará parte de nada. E para garantir essa mudança, ou Chega,
vencer as eleições é difícil, pelo menos segundo as sondagens, o que significa que qualquer acordo que haja no âmbito do governo da Madeira tem que ser com presença do Chega e com pastas concretas onde se possa mudar a vida das pessoas. Não há mais o contar que o PSD vai fazer essa mudança como acreditámos nos Açores. Não. Tudo certo, temos que ter governo e tem que haver estabilidade. E os madeirenses não querem que haja eleições ano a ano, isso é evidente. É coisa para conversar com Luís Montenegro ou até com Albuquerque? E repare, os Açores foi num momento em que o Chega tinha acabado de chegar ao Parlamento, em 2019, as eleições foram em 2020. Portanto, o Chega Nacional, vamos ver, o Chega Nacional com projeção nacional tinha um ano. O Chega hoje é um partido muito diferente. O Chega é o terceiro maior partido do país em deputados. Eu estou convencido que em número de militantes há de ser o segundo ou terceiro maior partido. Tem estruturas no país todo, estruturas já sólidas, já tiveram várias eleições, como é o caso da Madeira. E, portanto, hoje há um conjunto de estruturas no Chega que são capazes de fazer essa negociação sem necessitarem da presença do Chega Nacional. Agora, evidentemente, até nos termos dos estatutos do partido, a última palavra é da direção nacional, mas o Chega nunca tem obstaculizado o trabalho das suas estruturas regionais e, portanto, se o Chega Madeira chegar à conclusão que há condições para um governo com garantias de mudança, o Chega Nacional, eu não vou obstaculizar isso. E não é preciso falar com o Luís Montenegro para lhe dizer isso. E certamente que o Luís Montenegro também não vai obstaculizar isso. Se for bom para a Madeira, ou melhor, se for a única opção que existe na Madeira. Não é? Se não houver outra, vamos fazer o quê? Não há governo? Fica o governo, fica a Madeira sem governo. Portanto, nós nisso não temos que ser muito pragmáticos. Não vale a pena esta conversa. Nós nunca entramos. Então, mas e se não houver governo? As pessoas não são parvas, não é? As pessoas sabem o que é que lhes estamos a dizer. Se não houver, temos que arranjar condições para isso. E não é preciso falar com o Luís Montenegro. Tenho a certeza que entre o Chega Madeira, o PSD Madeira, eventualmente a Iniciativa Liberal Madeira, mas não tenho a certeza se isso é sequer possível, há de haver alguma possibilidade de ter um governo. Agora, o Chega é a oposição na Madeira e vai fazer a oposição na Madeira, isso é certinho. Estamos a semanas da apresentação. Desculpe, é evidente que estamos a falar de um quadro em que o PSD vence as eleições na Madeira. Se vencer o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal faz o que entender. O Chega não governa em caso algum com o Partido Socialista, pelo menos enquanto eu for presidente do partido. Ficou claro. Estamos a semanas da apresentação do Orçamento de Estado. Há conversas com o PSD sobre propostas convergentes e em relação ao PS? Não, olha, é possível algum tipo de conversa ou já desistiu? Não, com o PS. O Primeiro-Ministro António Costa disse que falava com todos, menos com o... Não sei como é que vai ser agora, quando houver as normais audições aos partidos, não sei se vão chamar o Chega ou não. É-nos relativamente... indiferente. No último orçamento do Estado, Chega. Sim, foi aquelas audições parlamentares. Uma coisa é as audições parlamentares. Outra é as reuniões que o Primeiro-Ministro mantém em São Bento. Em São Bento. Para essa não fomos chamados, o Primeiro-Ministro disse que não tem nada a falar com o Chega. É uma opção. Nós, enfim, vemos isso. Em relação ao PSD? Em relação ao PSD, nós, aliás, eu tinha trazido isso também para podermos falar sobre isso, nós fizemos Nós fizemos um plano específico, também de emergência e salvação nacional, com 20 medidas, mais ambicioso que o do PSD, e uma das nossas prioridades é poder articular também com o PSD a possibilidade de apoiarem algumas das nossas medidas no âmbito da educação. Olha, e uma que eu já referi e que eu acho que era fundamental, independentemente se o PSD quiser ser ele a propô-la no Parlamento, se acham que é assim que se leva a bicicleta, então que seja, que era não tributarmos o subsídio de Natal este ano. Eu acho que era num momento de crise, com a inflação a tocar muito alto, com o preço dos combustíveis e da energia, uma das nossas propostas, ambiciosa, com estudos, fizemos um estudo sobre isso, que vamos enviar ao PSD também, à Iniciativa Liberal. Portanto, isso fará parte das vossas propostas de alteração ao Orçamento de Estado. E onde Estado. esperamos o apoio também do PSD. O PSD certamente tem outras também, que, como a prorrogação dos apoios, que já ouvi o Luís Montenegro falar, que também poderão merecer o nosso apoio. Mas sim, eu acho que este quadro institucional não é necessariamente aproximação, mas de haver propostas que nos identificam a todos e onde podemos trabalhar. Mas há aí uma perda de receita fiscal, imagino. Há uma perda de receita fiscal. E estão feitas essas contas. Sim, nós estimamos aqui quanto é que é o valor de cada uma, conjugando sempre com a... São 20 medidas, posso deixar-lhe aqui depois, se quiser. Temos de fazer naturalmente uma cópia disto, mas quer no aumento das deduções em sede de educação e de saúde, quer nas tabelas de retenção, no caso do subsídio de Natal sem tributação, o custo estimado desta medida é de 950 milhões de euros. Ainda assim inferior ao que o Orçamento do Estado de 2022 prevê arrecadar em 2022, portanto com mais 7,2%, 978 milhões. Os estudos estão feitos, nós queremos que o PSD veja isto também, porque, quer dizer, eu acho que os partidos, à medida que se tornam maiores, têm também, quer dizer, o maior não pode ser só receber dinheiro do Estado, tem que ser receber dinheiro do Estado com uma finalidade. Os assessores, os grupos que trabalham connosco,
não pode ser só para estarem ali, não é? É para trabalharem. E o Chega tem feito este caminho de juntar pessoas de qualidade para quando apresentamos as propostas, dizemos isto é o valor desta proposta, isto é o que custa e isto é a receita que temos para a fazer. E o PSD, segundo nos tem sido transmitido, é também essa a lógica que quer seguir e, portanto, é neste quadro de aproximação que eu penso que isto pode ser feito. Já encenaram conversas? Só informais, eu não gosto de falar sobre isso porque são informais e, portanto, não acho que me fique bem falar sobre isso, mas também queria deixar claro isto. Eu já conheci o Luís Montenegro bastante antes dele ser presidente do PSD e ele já me conhecia a mim também antes de eu ser presidente do Chega. E também tem aquela urgência do Presidente da República em que o quadro macroeconómico seja divulgado antes mesmo, estamos a 2 semanas da apresentação do orçamento, que esse quadro macroeconómico seja apresentado antes mesmo e já neste momento? Eu acho que era importante. E era importante porquê? Porque nós todos sabemos que não vai ser um quadro macroeconómico fácil. Não é? Os níveis de inflação, conforme se espera, podem atingir os 9%, 10%. Estamos a falar de uma perda de poder de compra. Ainda hoje, ali no público, uma perda de poder de compra de uma série de segmentos da população que é a primeira vez que acontecem em muitos anos. E, portanto, tudo isto tem que ter um impacto significativo. Para lidar com isto, nós temos que ter a análise do quadro macroeconómico tão depressa quanto possível e não podemos continuar a ter estas trapalhadas entre Medina e o António Costa e Silva, em que um diz que o quadro é este e que vamos baixar o IRC, o outro diz que isso é precipitado e que não é isso, e agora temos assistido aos próprios secretários de Estado do ministro António Costa e Silva a atacarem-no ele próprio. Está a ser triturado pela máquina socialista. E o que é que o Chega vai propor nesse campo, em relação ao IRC, por exemplo? O Chega tem com esta perspectiva a diminuição do IRC, mas o que temos dito, e aí é que divergimos do PSD, nós sim defendemos que o IRC deve diminuir. Só 20% das empresas em Portugal, ou perto disto, é que pagam IRC. É preciso que as pessoas saibam isto. Portanto, quem percebe um bocadinho desta matéria percebe que neste momento o grande problema económico não é resolúvel só com a questão do IRC. Portanto, nós conhecemos que o IRC tem que diminuir, mas é mais até no quadro da atração do investimento. Nós temos 2 coisas que são fundamentais para atrair o investimento. Um quadro jurídico estável e uma justiça que funcione, porque as empresas queixam-se disso, as que vêm para Portugal, e um quadro fiscal estável e baixo. Portanto, isto, a solução irlandesa, por exemplo, mas também outros, e holandesa, tem permitido atrair investimentos que nós não temos conseguido, para criar mais emprego e mais riqueza. Esta é uma parte, mas, honestamente, num quadro de inflação de 9%, o desemprego mantém-se em níveis relativamente estáveis, mas num quadro de inflação de 9%, com os preços da energia a subir, a prestação da casa para muitas pessoas este mês subiu mais de 100 euros. E, portanto, neste quadro, eu diria que o IRS é mais prioritário do que o IRC. Porque a nossa prioridade é a família e as pessoas. Com isto não estamos a dizer que as empresas não são importantes, são fundamentais. Mas o que nos difere do PSD, o PSD quer pôr o IRC em primeiro lugar. Nós entendemos que o IRS deve ser a prioridade. Portanto, o desdobramento dos escalões. O desdobramento dos escalões, a diminuição em termos de taxa do valor que uma grande parte da classe média paga de IRS, a não tributação dos subsídios deste ano, também em sede de IRS, e onde nós temos que, porque quando as pessoas sentem mesmo isto, é no IVA, que já falámos, não vale a pena estar aqui a perder mais tempo com o IVA, o Governo não quer descer o IVA, é uma solução política, mas se tivermos que chegar à solução de dizer o que é que vamos baixar, imagine, o Governo diz-nos assim, este é o quadro macroeconómico, temos que escolher entre baixar o IRC ou o IRS. A diferença do PSD é que prefere o IRC. O Chega preferia baixar o IRS. E a taxa sobre os lucros das energéticas é viável? Nós, e o Chega está em falha nisso porque ainda não fez essa proposta, mas estamos a trabalhar nela e eu quero que ela dê entrada tecnicamente bem feita e com todas as variantes vistas. No fim das jornadas parlamentares do Chega, nós comprometemos a uma solução próxima da solução alemã, que era não uma nova taxa, ou seja, não um imposto no sentido técnico clássico do termo, mas uma forma desse valor acrescentado que as empresas tiveram reverter diretamente para a diminuição da fatura dos utentes. Mas esta é uma operação complexa de se fazer e tem que estar muito bem descrita na lei. Porque, por exemplo, isto vai se aplicar só às energéticas ou também, por exemplo, à distribuição. À grande distribuição. E nós estamos a trabalhar nisso, estamos em falha, porque já devia ter entrado, mas é uma proposta que quero fazer bem feita, tecnicamente bem feita, e mudava um bocadinho a lógica de sempre que temos problemas, novos impostos para cima das empresas. Isso vai ao arrepio do PSD, que já disse que não quer mesmo taxar. O PSD não quer taxar, e eu compreendo que esta é a linguagem fácil, não é? Porque quem nos está a ouvir diz, pronto, eles não querem impostos. Mas vamos lá ver. Há uma parte da direita que não gosta do que eu vou dizer, mas eu vou dizê-lo à mesma. É evidente que tem havido empresas que têm tido lucros pornográficos com isto que está a acontecer. Então, nisto aqui não devia ser uma questão de sermos de esquerda ou de direita.
Há empresas que estão a beneficiar sem terem feito nada. Eu sei que também houve anos, muitos desses empresários até dizem-me a mim, bom, mas durante a pandemia também tivemos perdas extraordinárias e ninguém fez nada. É verdade. Mas nós estamos num momento de crise para todos. Vivemos numa economia e num quadro legal de solidariedade. O que nós dizemos é, se há empresas, como as energéticas, que estão a ter lucros que nunca antes tiveram, devido ao aumento dos preços, faz sentido que repercutam nos clientes, nos consumidores que somos nós, e que não tenham um pingo de solidariedade para com quem está a pagar muito mais. Olha, e é a isso banca, que nós dizemos. Não é? A banca, por exemplo, só para terminar isto, sim. Sandra, portanto, o que nós defendemos não é uma taxa, não é um imposto, é uma obrigação das empresas que têm lucros extraordinários baixarem a fatura dos consumidores. Ou seja, esses lucros revertem diretamente, são canalizados obrigatoriamente para descer a fatura do consumidor. Já tinha explicado isso. Eu perguntava-lhe em relação à banca, porque o Bloco de Esquerda tem essa proposta de taxar os lucros inesperados da banca. Pode também essa opção... É a mesma coisa. Esta opção pode funcionar também no sentido em que os bancos tenham que diminuir, por exemplo, as comissões dos clientes. O que nós nos opomos é a criação de mais impostos e de mais taxas. Porque nós devemos ser, agora vou dizer um número por alto, não tenho a certeza disto, mas nós devemos ser dos países da Europa, dos sistemas fiscais que eu conheço, dos países que têm mais taxas e impostos. Eu dei este exemplo uma vez no Parlamento, ao Ministro da Economia, e isto é a pura da verdade. Nós temos mais de 600 taxas só ambientais. Nós somos o país das taxas para tudo. Para taxas ambientais, taxas de poluição, taxas de lucros. Isto não pode continuar assim. Porque ao não haver um quadro estável jurídico, as empresas afastam-se. Quem quer investir em Portugal afasta-se. Pensa-me, peraí, um ano há impostos, outros não. Quando há lucros extraordinários, há impostos. Mas quando há perdas extraordinárias, há apoios? Pode não haver. Em relação à ideia de aumentar salários ao nível da inflação, a linha, como diz o PSD, a linha nisso, como diz o PSD? Ou? Sim, nós aí até nos temos afastado mais da direita, nós temos votado sistematicamente o aumento dos salários. O que temos é pedido ao Governo que faça, repare, aumentar os salários todos defendemos. Mas nós temos que nos comprometer com as coisas, não é? Há uma parte da direita que acha que o mercado vai regular tudo normalmente. Nós não somos essa direita. Respeitamos quem pensa assim. Não somos essa direita. A verdade é que enquanto não se fez nada, os salários estiveram sempre... Está a falar da Iniciativa Liberal. Sim, e de uma parte do PSD. Enfim, do CDS, mas o CDS agora não tem tanta importância. Mas a ideia aqui é, nós se acharmos que se simplesmente o mercado vai resolver a situação, tivemos anos, décadas, e vamos lá ver, ninguém gosta de ver pessoas a ganhar 500 euros. Ou 600 euros. Isto não é uma questão de política, é uma questão de humanidade. Portanto, o que nós temos que ter é salários. Se nós queremos mesmo que os nossos jovens fiquem cá e que os outros, e um grande objetivo do Chega é que os nossos imigrantes regressem, não podemos dizer para regressarem para ganhar 700 euros ou 800. Quando em Londres, ou em Frankfurt, ou em Paris ganham 1.500 ou 2.000. Portanto, nós temos que nos comprometer com o aumento dos salários. O que é que nós dizemos? É que há certos setores, como o têxtil, o calçado e outros, onde há muitos trabalhadores com o salário mínimo, em que o Estado tem que garantir um fundo de apoio ao salário mínimo. Ou seja, se o Estado quer aumentar para 1.000 euros o salário mínimo, bom, temos que ver se a economia suporta isso. Se for, como nós esperamos, que o salário possa chegar um dia a 1.000 euros, o mínimo, nós também acreditamos nisso e queremos isso, mas não pode ser só dizer aos empresários, olha, pague lá 1.000 euros. Mas o próprio Estado não paga aos seus 1.000 euros. Então o que é que a empresa vai fazer? Fecha as portas e vão todos para o desemprego. O que nós defendemos é que sim, o salário é para aumentar. Aí até estamos mais próximos de alguma esquerda do que da direita, mas o Estado tem que se comprometer com um fundo de apoio, até pode ser europeu, de matriz europeia, de apoio ao salário mínimo, para garantir que essas empresas têm dinheiro para pagar esse salário mínimo. Sim, já está claro. Tem sido crítico da solução do Governo para as pensões, mas tendo em conta a sustentabilidade da segurança social, qual é a proposta do Chega? Defende uma alteração da fonte de financiamento? Qual é a proposta para este problema? O nosso ponto crítico, logo naquela noite, na noite em que soubemos, eu estava no meu gabinete, é uma área que eu conheço bem, e comecei a fazer contas. Imediatamente, à medida que o Governo ia anunciando, eu pus à minha frente as leis e os cálculos e os números. E ficava claro para qualquer pessoa que perceba minimamente disto, que o que estava em causa era um embuste. E é que não é um embuste no sentido de eu estar a ser ofensivo com o Governo. Era mesmo um embuste. Que era, a fórmula de cálculo das pensões tinha sido alterada, e o Governo tinha prometido uma atualização de 7%, 8% no próximo ano. O que estava a dizer aos pensionistas é que lhes ia dar agora um suplemento em outubro e que no próximo ano esse aumento já não ia ser a atualização já não ia ser tão elevada como se esperava. Sim, há um corte no valor base das portanto, pensões. O Governo não estava a dar nada, o Governo estava a tirar da atualização do próximo ano. Sim, mas a minha questão é o que é que o Chega defende? O Chega defendia que tivesse sido cumprido o que estava prometido, que era a atualização de 7, 8% Acha que isso é possível para a sustentabilidade da segurança social no futuro? Acho que é possível por uma razão, porque
É verdade que o impacto, por exemplo, os juros vão subir, como tudo indica, o impacto da dívida está a ser cada vez maior e a inflação também. Mas o governo também teve receitas extraordinárias como nunca tinha tido a nível de cobrança fiscal. Por exemplo, no IRS e no IVA e nos combustíveis. Com estes 3 segmentos, era perfeitamente possível garantir no próximo ano a atualização de 7 e 8% que tinha sido prometida. Portanto, era isso que defendíamos que devia ter sido feito. E não mudar as regras a meio do jogo. Mas pior, não assumindo isso. É que há uma diferença. E eu discordei de Pedro Passos Coelho nas pensões, como discordo de António Costa. Mas Pedro Passos Coelho foi frontal. E disse, estamos a fazer um corte. António Costa conseguiu o que era impossível de fazer. Que era fazer um corte, mas aparentar que está a dar um aumento. E é isto que é o cinismo na política. E embora, volto a sublinhar, discordo aqui dos dois, quer de Pedro Passos Coelho, quer de António Costa. Acho que essa área onde não devemos tocar é nas pensões. Mas, fazendo, tem que se assumir. E António Costa o que disse foi, não, isto não é para cortar, isto é para dar. Mas o que estávamos a fazer, na verdade, era a cortar. Os pensionistas vão perder poder de compra. E a partir de 2024, os pensionistas vão perder muito poder de compra. E era importante que as pessoas soubessem isto. Teve uma vitória acima dos 97% na moção de confiança, que foi a votos na batalha, mas os críticos internos não apareceram. É impossível integrar os críticos no seu projeto de liderança? Isto é o lema do quem se mete com André Ventura leva? Não. Ouça, quando eu ouço e vi estudos depois sobre isso, que só tinham votado X% dos militantes do Chega, se são 40 mil, vamos lá ver. Nós fizemos uma coisa que eu acho que nunca nenhum outro partido parlamentar fez fora de eleições, que foi dizer, todos os militantes, ouça, se perguntar a qualquer militante, todos receberam um e-mail a dizer assim, gostem de mim, não gostem de mim, há um plenário na batalha, quem quiser aparecer, apareça. Todos os que lá chegavam, mostravam o cartão de militante, olha, eu sou militante. Alguns só foram votar, todos, os que quisessem. Quer dizer, mais democrático que isto, depois dizem, ganham com 97%. Quer que eu faça o quê? Que eu vá lá e diga às pessoas, olha, não votem em mim, por favor, eu quero ganhar com 52%. Quer dizer, as pessoas votaram porque acham que neste momento mudar de liderança, a minha liderança nos chega, há de chegar ao fim um dia, como chegam todas, há de chegar um dia. O que o partido deu um sinal claro foi que este tipo de boicote que tem sido feito e de ataques internos, neste momento não tem cabimento e não tem sentido. Isto não quer dizer que as pessoas não tenham lugar no partido. O que o partido quis dar foi um sinal de que esperem o vosso momento, e esse momento há de chegar. E que este momento o partido passou de 1 para 12 deputados. Foi umas presidenciais e obteve 12%. Podemos sempre dizer, podíamos estar neste momento nos 20%. Podíamos, mas o partido não vai em cantigas de Natal, não é? Portanto, sabe que mudar a liderança neste momento significava mudar de caminho. E deu um sinal claro, quer dizer, eu acho que 97,4% é claríssimo. Depois ainda disseram, bom, porque se fosse no Conselho Nacional não tinha ganho. Porque aí já os outros tinham... Mas as urnas estavam separadas. No Conselho Nacional houve 90 votos. Houve 92 votos. 90 foram a favor, 2 foram contra. Portanto, eu acho que isso ficou claro, não é? Agora, tem lugar, o Chega é um partido democrático. Todos os que no Chega queiram estar por bem para trabalhar, têm lugar. E a minha liderança um dia há de acabar, como acabam todas, e eu volto à minha vida. Mas estava a dizer que quem quer estar está com a sua liderança, mas o que nós vemos sistematicamente é que os críticos da sua liderança ficam sujeitos a suspensões, a expulsões do partido. Essas regras devem ser mantidas, reforçadas, ou admite que possam ser revistas? Foi num congresso que o partido, nos estatutos originais, nas mudanças que o presidente do partido propôs, nunca esteve nenhuma comissão de ética. Foram os militantes que pediram a comissão de ética para que pudesse ter, em casos de ofensas, em casos de ataques, em casos de comportamento impróprio. Todos os partidos têm isto. O PS há pouco, não sei se foi apenas o PSD, expulsou 150 pessoas. Por participarem como candidatos em listas autárquicas adversárias. Nós não o fizemos, por exemplo. Percebe? Isto quer dizer, cada partido... Não é por criticarem o líder, não é? Mas no Chega também não é por criticarem o líder. Uma coisa é criticar o líder, outra é dizer que o líder é um burlão, ou que você é corrupta, ou quer dizer, isso eu acho inadmissível, e para isso existem os tribunais também, não é? Agora, o partido tem que ter ética no comportamento das pessoas. Uma coisa é criticar politicamente. Estamos no caminho errado, isto não é o que deve ser feito. Olha, temos muitas Mas há muito insulto pessoal, é isso? É evidente, e não só pessoal, e ofensas à honra e ao caráter, e isto afasta pessoas da política. Nós estamos a tentar trazer pessoas para a política, mas de facto as pessoas muitas vezes entram no mundo político, ao fim de um dia têm a vida do marido, da mulher, dos filhos exposta, a ataques gratuitos a todo o tempo. Eu acho que ninguém quer isto, se queremos uma vida política decente. Agora, confundirem isso com a oposição interna, quer dizer, a oposição interna, se achar que o caminho deve ser outro, olha, a cabeça de lista no Conselho Nacional, nas últimas eleições, houve a minha lista, enquanto candidata a presidente, e houve uma lista de oposição alternativa. A candidata à cabeça de lista
foi ao Conselho Nacional, falou e disse o que tinha que dizer. Aqui um dos sintomas que vemos e que dá sinal de que o partido não vive em tranquilidade, em paz, tem a ver com a saída de vereadores e de autarcas desde as eleições autárquicas há um ano. Não vê aqui um falhanço na gestão de pessoas? O Chega já perdeu pelo menos 5 vereadores em 19 que elegeu. Repare, Isso não é uma derrota para si? Eu assumi isso até no último plenário. Disse, este partido cresceu a uma velocidade que nenhum outro cresceu na história de Portugal. Nenhum outro, exceto nos anos pós-Revolução 25 de Abril, em que não havia partidos deste tipo. Portanto, o partido cresceu a um nível que nunca antes nenhum tinha crescido. Repare, nas autárquicas era confortável, fazemos como a iniciativa... Mas porquê que isto acontece? Deixa-me dizer-lhe isto. A iniciativa liberal teve uma estratégia diferente. É ir só a poucos sítios, a alguns. E, portanto, garantir que aqueles que vão... Pronto, estavam muito ligados ao coração do partido e, portanto, a coisa mantém-se mais ou menos estável. O Chega optou por uma estratégia diferente. Também devido à nossa implantação local que os outros partidos, exceto PS e PSD, não têm. Foi um erro essa estratégia? Eu acho que não. Vamos ver no futuro. Mas olha que eu acho que lançou-nos a base das legislativas. Onde é que a Iniciativa Liberal elege deputados? Em Lisboa, Porto, Braga e Setúbal. Em 4 sítios. O Chega, para além destes 4 sítios, elegeu deputados no Algarve, elegeu deputados em Leiria, elegeu deputados em Aveiro. E em alguns distritos, como Viseu e Coimbra, ficámos muito perto. Porquê? Porque temos uma rede de autarcas que as pessoas já reconhecem. Nem todos foram boas escolhas. Claro que não, mas diga-me, que partido é que com 4 anos, que se torna o terceiro maior do país, fazia as escolhas todas certas? Era impossível. Nós costumamos dizer isso às vezes. O Chega, se vê-se sempre lutas nas redes sociais, etc. Experimentem gerir uma casa com 40 mil pessoas. Experimentem. E vejam o que é que acontece. É normal, são dores de crescimento. Eu prefiro isto do que ter um partido com 1000 pessoas em que estamos todos de acordo. É o dores de crescimento. O Chega vai se tornar, a breve trecho, é um objetivo meu, desta direção nacional, o partido com o maior número de militantes em Portugal. E, portanto, vai continuar a haver às vezes tensão, vai continuar a haver às vezes conturbação interna, mas são dores de crescimento. No final, e eu ainda estarei cá para ver, o Chega vai vencer umas eleições legislativas em Portugal. Vamos mudar de assunto, vamos para o aeroporto de Lisboa, o novo aeroporto de Temos Lisboa. um debate importante. O líder do PSD falou consigo sobre esta questão. Santarém também é uma opção para o Chega. Vê aqui a funcionar o Bloco Central? Toda a gente vê aqui a funcionar o Bloco Central, desde logo quando o Bloco Central se encontra. Eu nunca gosto de fazer a história, olhar sempre para o nosso umbigo e pensar que isto aconteceu por causa do Chega. Mas a verdade é que faz pouco sentido que um Primeiro-Ministro, numa decisão estruturante como é do aeroporto, que vai abranger gerações, apenas dialogue com um dos partidos, apesar desse partido ser maior do que o nosso. Estamos a falar de um investimento que vai durar anos, provavelmente 15 anos, de ciclos políticos que ninguém consegue prever, como vimos agora em Itália, e portanto não faz sentido que o Governo se comprometa com o PSD. Mas alguém sabe se Luís Montenegro estará cá daqui a 2 anos? Ou 4? Alguém sabe se o PSD continuará a ser o segundo maior partido nas próximas eleições? Ou será o primeiro ou o terceiro? Eu acho que uma boa prática, num caso destes, era ir ao Parlamento. E por isso obrigaram o Chega a usar um direito putestativo de chamar o Governo ao Parlamento. O que parece que somos nós que temos que andar ali atrás e que os outros partidos andam a dormir. Mas esse é o papel também. Pois, mas ouça, quem é que chamou o Ministro da Saúde? O Chega. Quem é que chamou o Ministro da Administração Interna? O Chega. Quem é que chamou o Ministro das Infraestruturas? E o que é que lhe parece esta opção de Santarém, que vem dos privados? E gostava de perguntar-lhe se há aqui uma garantia de que esta proposta da Barraqueiro é totalmente transparente. Aqui a questão de Santarém, aqui a questão não é Santarém, ou Montijo, ou Sintra, Santarém certamente que é um destino que, do ponto de vista da locação, é tão bom como outros. Tanto faz para o Chega. Não é tanto faz para o Chega. O Chega, certamente, que quer conhecer todas as variantes, todas as localizações. E Santarém também não pode estar fora da corrida só porque é Santarém. Como Beja não está fora da corrida. Agora, mas aqui a questão é que é um privado que fala em 1.000 milhões de euros de custo de um aeroporto. E não é apenas isso. É que há terrenos que provavelmente terão que ser expropriados. Há uma série de questões que têm que ser analisadas. Mas deixa-me dizer... Então vi aqui um problema. Mas vejo um problema maior no Primeiro-Ministro ter dito há um mês e meio que não há plano B. E que o plano era este do Montijo. O que é que mudou neste mês e meio? É isso que temos que perguntar ao Governo. O que é que mudou? Para um Primeiro-Ministro dizia não há plano B, agora há haver aparentemente um plano D. Ou é. Quer dizer, nós temos que... Isto não é uma brincadeira. Isto não pode ser cada dia que o Primeiro-Ministro acorda. Olha, porque não na Galiza, que até ao menos é outro país, eles pagam e nós vimos de jato todos para Lisboa. Quer dizer, isto não pode ser, à medida que o Primeiro-Ministro acorda, ou que alguém lhe diz alguma coisa, ter um novo plano. Era o Montijo, era Sintra, era Alcochete, era Beja.
Agora Santarém, quer dizer, as pessoas já nem sabem, a maior parte das pessoas acha que vão morrer antes de ter o aeroporto construído. E o que nós queremos que o Governo explique é, ok, agora há uma nova proposta em cima da mesa. Que critérios estiveram em cima da mesa para a escolher? Foi a proposta de privados? Então quais? Vamos fazê-lo com transparência. Vai ser preciso expropriar. Eu penso que quem nos está a ouvir percebe o tempo que isto vai demorar. Não se expropria de um dia para o outro. Portugal tem regras. Pode haver providências cautelares contra a expropriação, por exemplo. E se isso acontecer, ficamos à espera quantos anos? 10? É isto que o Governo tem que ir ao Parlamento explicar. E infelizmente parece que só o Chega é que acha que isto tem que ser explicado. Os outros viram a reunião. As pessoas dizem, ele está com inveja de não estar na reunião entre o Luís Montenegro e o António Costa. Ouça, eu tenho milhares de sítios melhores para estar do que ao lado do Luís Montenegro e do António Costa. Mas acaba por concordar com aquela metodologia, ou seja, que da criação de duas comissões, uma técnica que vai escolher as localizações e depois outra que vai acompanhar todo o processo. Sabe que estavam comprometidos, penso que eram 250 milhões de euros de obras para o aeroporto da Portela. E também tinham duas comissões. Uma ligada ao Ministério das Infraestruturas e outra à das Finanças. Tudo certo, toda a gente de acordo. A metodologia era essa. Sabe o que aconteceu? O Ministro das Finanças, João Leão, nunca nomeou a comissão dele. E, portanto, nunca avançaram as obras. E, portanto, isto é a estratégia socialista para não fazer nada. Mais uma comissão, mais um impacto, e não se faz nada. Os resultados... Deixa-me só dizer isto. O que nós queremos é que o Governo vá ao Parlamento e diga de uma vez por todas. O que está em cima da mesa é Santarém. Então, vamos olhar para Santarém. É o Montijo. Vamos olhar para o Montijo. É Beja. Vão ser várias, já o que parece, não é? E quais são os critérios de cada uma? E eu espero que o Governo, com o dinheiro que gasta em consultores e assessores, já leve ao Parlamento as consequências de cada uma das opções. Santarém, ok, vamos ter que expropriar. Quanto é que vai custar? A quem é que vai pagar isto? Quanto tempo prevemos demorar em processos judiciais? Então quer dizer que o aeroporto só em 34 ou em 40. Porque se tudo tivesse corrido bem, nós podíamos estar agora, se não me engano, em março do próximo ano, se não me engano, a inaugurar o novo aeroporto. E não estamos muito longe disso. O Primeiro-Ministro já disse que irá aceitar qualquer opção que o estudo venha a dizer que é viável. Quem são estes especialistas? Para o Chega, isso também é válido? Quer dizer, há um estudo validado por uma comissão independente e não haverá Susana, contestação? Queremos saber quem são estes especialistas, não é? Se forem os especialistas nomeados ali no Largo do Rato, vamos contestá-los e vamos chamá-los ao Parlamento. Olha, se for como aquele estudo que os partidos receberam das pensões e do cálculo das pensões, escusam de nos enviar, porque é gozar connosco, não é? Portanto, eu acho que o Governo tem condições e dinheiro para ter estudos a sério. E eu acho que qualquer político que não esteja envolvido em nenhum tipo de interesses privados ou particulares, quero acreditar que António Costa também não está, porque é Primeiro-Ministro de todos nós, tem que dizer a melhor localização, o menor custo e a maior eficiência e tempo é o que nos interessa neste momento para o aeroporto. Todos os anos, nós estamos a perder milhões em passageiros e milhões em turismo, sendo que o turismo representa cerca de 20% do PIB português. E, portanto, isto é importante percebermos o custo que isto está a ter. E andamos aqui para trás e para a frente. Portanto, o Chega ao que quer é, meus senhores, esquecendo de interesses privados, esquecendo de interesses clientelares, quais são as opções em cima da mesa? Porquê é que os outros partidos não estão a ser envolvidos? Então os especialistas são estes. Então vamos chamá-los ao Parlamento. Os senhores jornalistas estão lá, aberto. Não há cá comissões fechadas, aberto. E os especialistas dizem, não, isto é o melhor. Por isto. E eu tenho a certeza que se a coisa for tecnicamente bem explicada e ninguém estiver envolvido em interesses particulares, estou convencido que todos vamos chegar a acordo. Todos, do Bloco ao Chega. Todos. Porque se for uma coisa objetiva, então estamos todos de acordo. Relativamente ao Chega no Parlamento, vai voltar a sujeitar a votos um candidato à vice-presidência da Assembleia da República? Olha, francamente não sei. É um assunto que ainda está para ser discutido com a liderança de bancada. É evidente que os sinais que o PSD tem reforçado são no sentido de que está a ser feito um esforço institucional e partidário para que haja um vice-presidente do Chega, como aliás nos parece derivado da Constituição, do regimento, apesar de ter que haver voto. Se esse quadro se acentuar e sentirmos que há boas condições políticas para sujeitar um novo nome a votos, podemos considerá-lo. Se sentirmos que vai ser para ser exatamente igual e a mesma coisa, para que estar a sujeitar o Parlamento a isto? Agora, ouça, é um pouco triste uma Assembleia da República estar com 2 vice-presidentes, é um pouco triste e mostra bem como o boicote, por isso é que eu disse o maior boicote da Europa Ocidental, nós olhamos para o que está a acontecer por essa Europa fora, com partidos da nossa família política e também dos conservadores, assumirem posições de destaque nos parlamentos, nos governos, etc. E os outros partidos a aceitarem parte da democracia. Não é? Portanto, acho que fica mal. Agora, nós não decidimos, só decidimos pelos nossos. Se houver condições, avançaremos.
O presidente do PSD apelou ao presidente da Assembleia da República para tentar desbloquear esta eleição. Também faz o mesmo apelo? Ouça, eu podia fazer todos os apelos. Se há coisa que eu sei que Santos Silva que o presidente Augusto Santos Silva não vai fazer é convencer nenhum deputado a votar no Chega. Enfim, isto mostra que talvez Luís Montenegro não esteja tão a par do que se passa no Parlamento e não esteja tão a par de quem é Augusto Santos Silva e do papel que tem tido no Parlamento. Quer dizer, pedir a Augusto Santos Silva que convença os deputados a votar no Chega seria o mesmo que eu tentar convencer o Jerónimo de Sousa que as nacionalizações são más, são más e que a economia do mercado é que funciona bem. Quer dizer, é não conhecer muito bem o que está a passar. Agora, volto a dizer, apesar de ser um pouco ingênuo, apreciei o gesto do presidente do PSD e, como digo, é neste quadro de normalização de relações que eu acho que temos que olhar para o futuro. Nesta querela que tem com Augusto Santos Silva e que vemos muitas vezes, disse que ia recorrer ao Tribunal Constitucional sobre o Presidente da Assembleia da República. O que é que vai fazer exatamente? Estamos a preparar primeiro um pedido de parecer que os nossos advogados estão a estudar se deve ser ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, se deve ser imediatamente no Tribunal Constitucional, para compreender até que ponto é que os poderes do Presidente da Assembleia da República podem ser controláveis. Porque o que temos agora no regimento é basicamente, em último caso, o Presidente decide com poder praticamente absoluto. E isso tem consequências, sobretudo quando há uma maioria absoluta. Portanto, imagine. Mas isso só alterando o regimento da Assembleia, porque o regimento confere-lhe essas competências. Mas ao mesmo tempo a Constituição também atribui competências específicas aos grupos parlamentares, que muitas vezes estão a ser violadas por Augusto Santos Silva. Olha, eu vou-lhe dar este exemplo. Há 2 semanas, na Conferência de Líderes, isto como é público, eu posso dizer, as conferências de líderes têm natureza mais reservada, mas isto depois eu tornei público no plenário, portanto vou dizê-lo. O projeto da castração química do Chega tinha dado entrada. O Chega agendou, foi aceite pela Conferência de Líderes. À meia da tarde saiu uma notícia num jornal de que o Parlamento finalmente ia discutir a castração química. Imediatamente o Chega foi contactado a dizer que afinal o projeto não estava agendado e que o Presidente Augusto Santos Silva não permitia que ele fosse agendado, apesar de ter sido agendado na Conferência de Líderes. E recebemos um despacho umas horas depois a dizer que o projeto afinal não era admitido e tinha que ser aperfeiçoado. Isto é o exemplo de prepotência e de abuso de poder. É quando a coisa se torna demasiado perigosa, então eu uso o meu poder para frenar, mas ele não tem esse poder, ele é um entre os seus. Ele tem competência para admitir ou não os diplomas, os projetos de lei. Só que já estava, se eles não ouviram, é um problema nosso, não é? Já estava. Mas na Conferência de Líderes foi assumido e foi aceito. E depois não vem na súmula já. Desapareceu, por milagre. Isto e outras coisas. Olha, todos os líderes políticos concordaram, até ouvi João Coutinho de Figueiredo falar sobre isto, mas também líderes responsáveis do PSD, que o que Santos Silva fez a propósito da posição do Chega da imigração foi lamentável. Que é, da posição do Presidente da Assembleia, decidiu fazer um comentário sobre um projeto de lei. Coisa que nem Ferro Rodrigues nunca tinha feito. Ou seja, Ferro Rodrigues várias vezes entrou em choque comigo, eu era deputado único na altura, mas nunca ousou comentar projetos. Ferro Rodrigues, muitas vezes, implicava com as minhas palavras, com o que eu dizia, com a forma como dizia. O que estava ali em causa é o Chega tinha acabado de apresentar um projeto de lei e Augusto Santos Silva, como se fosse um deputado qualquer, faz um comentário sobre um projeto de lei. O que não pode, como Presidente da Assembleia da República. Deveria ter descido de Presidente da Assembleia, sentava-se na bancada do PS, era substituído e aí então atacava-nos com toda a propriedade. Este tipo de ações têm sido consecutivas, com um abuso predominante por parte de Augusto Santos Silva, e eu acho que alguém, repare, dizem assim, podemos recorrer para o plenário. Sim, mas o PS tem maioria absoluta no plenário e ganha sempre. Portanto, até pode toda a Câmara votar contra. O PS ganha sempre. Ora, eu penso que o nosso sistema foi criado para evitar abusos. Portanto, checks and balances. E aí o Tribunal Constitucional pode ter alguma coisa a dizer. Ou então o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Estamos a estudar a questão e eu gostava mesmo, e não é para nós já, porque isto as maiorias vão e vêm e daqui a 3 anos haverá outra maioria. É que fique claro qual é o limite do poder do Presidente da Assembleia da República. Eu acho que isto convinha ficar absolutamente claro. E até esta questão dos vice-presidentes. Isto já não será para nós, provavelmente. Mas era importante saber porque é que a Constituição fala em 4 vice-presidentes. E depois o regimento vem dizer que tem que ser votado. Olha, nós temos uma eleição na Assembleia, o Conselho de Administração, por exemplo, que vai em lista toda junta. Porquê? Porque também se prevê que haja um de cada partido. Então porquê é que os vice-presidentes têm que ser escolhidos nominalmente e podem ser bloqueados pelo resto da Câmara? Repare que no limite, um partido com maioria absoluta podia impedir todos os outros vice-presidentes. Porque bastava votar contra todos. É isto que a Constituição quer? Eu acho que não. E o Tribunal Constitucional pode ter uma palavra a dizer sobre isto também.
Está chegado ao fim este Hora da Verdade. O convidado desta semana foi André Ventura, o líder do Chega. Voltamos na próxima semana. Obrigado.